Olá, amigos da Web TV São Caetano, mais uma vez, boa noite, obrigado pelo espaço aí no seu computador, na sua telinha, você onde quer que esteja aqui na região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e, claro, em qualquer outra parte do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, acompanhando como de costume toda quinta-feira, Café com Fatos, atualizando as principais notícias de política, da região, do dia a dia, tudo que é destaque passa por aqui, neste espaço que segue até às 7h30 da noite. Aqui, formadores de opinião, empresários, sindicalistas, enfim, esse é o nosso cardápio variado, sempre acompanhado de um bom cafezinho e, claro, da companhia do meu amigo jornalista Anderson Afonso. Boa noite, Anderson. Oi, Leandro. Boa noite para você, boa noite para o internauta, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Web TV São Caetano. Ó, vem tomar um cafezinho com a gente aqui. Isso. E tem muito assunto importante para a gente tratar e queremos a sua participação. Muito obrigado pelas mensagens, pelas informações que vocês nos passam, pelas mensagens de incentivo no programa ao longo da semana, o pessoal repercutindo tudo aquilo que é dito no Café com Fatos, que é apresentado ao vivo às quintas-feiras, mas que vai ao ar em horários alternativos também aqui na Web TV. Então você pode mandar a sua mensagem, pode criticar, pode reclamar, pode sugerir, fazer pergunta, fazer elogio, conversa com a gente. Manda pelo Twitter, pelo Facebook, na página da Web TV São Caetano, ou aqui mesmo dentro do portal você tem o canal diretamente para mandar a sua questão para a gente. Sempre discutindo aquilo que interessa a você, morador da região do ABC e de toda a grande São Paulo e em todo o Brasil e todo mundo, porque para a internet não há fronteiras. E tem notícia importante já, né, Leandro? É verdade, Anderson. O primeiro programa do mês de agosto começa quente. E nós vamos falar inicialmente, Anderson, da questão do transporte público. E quero chamar a atenção aqui, especialmente você que nos acompanha na cidade de Mauá. E por que na cidade de Mauá? Porque há uma expectativa, existe a possibilidade de, a partir desta sexta-feira, motoristas e cobradores de ônibus de duas empresas, a Aviação Cidade de Mauá e também a EAOSA, cruzarem os braços. Isso mesmo, entrarem em greve nesta sexta-feira. Por quê? Porque o responsável pela empresa, o senhor Baltazar, não pagou, não cumpriu com as suas obrigações referente à rescisão contratual desses funcionários. E por que a rescisão? Porque essas eram as duas empresas que operavam o transporte público da cidade de Mauá. Só que depois a Suzantur ganhou o contrato emergencial, que foi celebrado em outubro do ano passado, a princípio por 6 meses, depois este contrato foi renovado e esses trabalhadores alegam estar vendo navios e por isso querem cruzar os braços nesta sexta-feira. A situação do transporte, que já é complicada, né, Anderson? Pode ficar ainda pior. Exatamente, é o que eu ia dizer, né? Elas estão trabalhando, mas se entrarem em greve como está sendo aventado, pouca diferença o usuário de transporte terá, porque já espera muito no ponto de ônibus, já é difícil você ingressar dentro de um ônibus, tem banco solto, não tem nem cordinha para você puxar e chamar a atenção do motorista, tem que parar no ônibus, tem que parar no ponto, se não dá, né? Então fica muito difícil, a qualidade do serviço é muito ruim. A promessa da prefeitura é que com esse novo contrato, com essa nova licitação, haverá mais qualidade, ônibus novos estarão sendo colocados nas ruas, a empresa vai ser obrigada a fazer um investimento importante, a chamada outorga onerosa. O prefeito Donizete Braga tem insistido muito nisso, mas fica uma dúvida grande no ar, Leandro, internautas, pessoal que nos acompanha aqui, porque a empresa que venceu é a mesma que assumiu há alguns meses de forma emergencial e que presta um serviço considerado de baixíssima qualidade pelo usuário do transporte de Mauá. Então, na cabeça de quem pega ônibus em Mauá, só um milagre para fazer com que a mesma empresa que presta um péssimo serviço possa, a partir de agora, com um contrato em vigor, apresentar um transporte de qualidade. Agora, a empresa ganhou a licitação, mas a responsável pela fiscalização ainda é a prefeitura. Então dúvida, tem que reclamar sim com o prefeito Donizete Braga, com o secretário de Mobilidade Urbana, enfim, o poder público tem responsabilidade. Se tiver ruim,
é ele que tem que responder por isso, né? E o curioso dessa história também, Anderson, aliás, quero mandar um abraço aqui ao jornalista, nosso amigo Adamo Bazzani, aliás, traz essa matéria hoje em seu blog, inclusive ouvindo o outro lado, indagando as empresas do senhor Baltazar do porquê de não honrar os compromissos referentes às rescisões contratuais. E detalhe, Anderson, as empresas responderam por meio de nota e disseram, sabe o quê? Que a responsabilidade de honrar com as rescisões não é mais nem da aviação e nem da IAOSA. É da empresa que ganhou a licitação. Ué? No caso, Como assim? a Suzan Tour. É um absurdo isso. E diz que esse acordo foi celebrado diante do prefeito de Mauá, Donizete Braga, e diante de outras autoridades da prefeitura. E por que estou falando isso? Para ilustrar e referendar o que o Anderson destacou. A prefeitura, embora não seja na ponta a prestadora do serviço, mas ela é a responsável pela contratação, porque ela fez toda a licitação, e pela fiscalização para ver se todos os itens estão sendo cumpridos. É isso mesmo. Bem, a questão do transporte a gente vai continuar acompanhando. Você terá informações aqui no Café com Fatos, debatendo a questão da mobilidade urbana, que é um tema fundamental para a vida de todos nós aqui na região do ABC, na Grande São Paulo. Está muito difícil andar de carro, andar de ônibus, andar de trem, andar de metrô, onde tem, né? Estamos esperando o metrô aqui no ABC, muito complicado. Mas queria chamar a atenção também dos nossos amigos para a questão da saúde, porque esta semana havia uma expectativa de, na segunda-feira, recebermos aqui na região o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Teve lá um compromisso de última hora, pela segunda vez consecutiva, mudou a agenda e não esteve aqui na reunião dos prefeitos, mas na quarta-feira, o secretário de Saúde do Estado, Davi Uip, esteve aqui na região e trouxe notícias importantes. Investimentos no Centro Hospitalar de Santo André e resposta a uma demanda que nós tratamos aqui semanas atrás, Leandro, internautas, pessoal que pega remédio no Hospital Estadual Mário Covas. Muita gente que nos assiste aqui pega remédio de alto custo no Mário Covas e sabe como é todo mês. Horas e horas de espera, às vezes 3, às vezes 4 horas, num local que foi ampliado recentemente, mas que não dá conta da demanda. 1.400 pessoas são atendidas diariamente, quando o fluxo é maior, chega perto de 2.000 pessoas, há 250 lugares para as pessoas sentarem, então já imaginou, boa parte das pessoas fica em pé, mal acomodada, e ninguém gosta de esperar tanto tempo para receber um remédio. E isso é um direito. Nós estamos aguardando as providências e o secretário estadual de saúde, Davi Uip, deu resposta e deu uma projeção de algo que pode acontecer no futuro. Do que pode ser feito. Eu não sei se dá para acreditar ou não. O que ele disse, Leandro? Bom, o secretário Davi Uip, em primeiro lugar, disse que não quer mais distribuir remédio no Mário Covas. Esse é o primeiro ponto. Hospital é hospital, farmácia é farmácia. Mas para resolver o problema, deu um primeiro indicativo, Anderson, fazer com que os pacientes se utilizem do cartão SUS da rede pública e possam ir até farmácias da chamada rede credenciada, que ainda está por ser constituída. Ou seja, na prática seria fazer aquilo que a gente comentou há semanas, descentralizar o serviço. Isso. Hoje, você mora em Santo André, mora em Rio Grande da Serra, você tem que retirar o remédio lá no Mário Covas. Então a ideia é descentralizar para diminuir o número de pessoas e facilitar a logística. E o outro ponto seria otimizar o serviço, e aí no ABC tem que ampliar e muito, se é que tem hoje é coisa muito pouca, que é o que já existe na capital paulista, e o Anderson também lembrava aqui, que é a entrega no próprio domicílio da pessoa. Sim. Entrega em casa o remédio. Aliás, Leandro, para prometer esse negócio de entrega de remédio em casa, faz umas 2 ou 3 eleições que eu ouço candidatos falarem que vão implementar, tanto em prefeituras como no governo do estado, né? Então, esse ano tem eleição, a gente vai cobrar isso de novo, e aliás, falando em eleição, será o tema do Café com Fatos depois do intervalo. É rápido, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. É já. Boa. É porque Ailton já vamos chegou. Entrar aqui, Caetano, nossa cidade é o canal. Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá, rodando no espeto. Eu só fico esperando. Pá! Dá o bote. A polícia! Na crocodilagem. Mereço ou não mereço destaque? No destaque? Não.
que interessa é destaque. Con certeza tú me conoces. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto em la página de esporte. Oh, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Ouvindo os principais candidatos da região, candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, independentemente da questão partidária, mas que são nomes, que são pessoas que têm atuação em uma ou em mais de uma das 7 cidades aqui da nossa região, e por isso o espaço aberto para a gente ouvir, debater, discutir ideias e propostas daqueles que vão pedir ou já pediram ou estão pedindo o seu voto para o próximo dia 5 de outubro. Por isso recebemos aqui com muito prazer vereador de Santo André e candidato a deputado federal pelo Solidariedade, Ailton Lima. Ailton, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro Amaral, boa noite, Anderson Afonso, saudade de vocês. Opa! Já que por conta da legislação nós ficamos impedidos aí de participarmos aí na programação que vocês fazem aí brilhantemente todas as manhãs. Com saudades, muito obrigado pelo espaço, obrigado aqui a mais esse canal que é colocado à disposição de nós aqui parlamentares da região, graças a Deus por esse espaço, eu fico feliz. E dizer também para quem está nos assistindo, o café não é de mentirinho. É de verdade, de verdade. Achei que fosse para fingir. Café São Martín é de verdade. É de verdade. E falando do trabalho parlamentar, né, Anderson? Ailton que chegou direto da Câmara de Santo André. Foi lá, participou da sessão e veio direto aqui para o nosso cafezinho. Não, eu queria chamar a atenção, Ailton, para a gente começar a nossa conversa aqui, falando um pouquinho da tua disposição em se lançar candidato a deputado, depois dessa experiência como vereador em Santo André. Como é que surgiu essa oportunidade? E, olha, passou rápido, né? Nós já estamos há mais de um mês já na campanha oficialmente, né? De campanha. E qual é o balanço que você faz até agora, Ailton? Converse com a gente sobre isso, por gentileza. Anderson e Leandro e todos que nos assistem agora, o balanço é positivo, muito bom. Existe uma lacuna em Santo André, principalmente, um colégio eleitoral de 500 mil. Nós temos hoje apenas uma candidatura representando a cidade. Santo André tem condição de eleger 3 deputados federais, 4 deputados federais, mais 4 estaduais. Então tem uma lacuna grande lá. O balanço nosso é positivo. A ideia do lançamento dessa campanha federal vem do partido, do Solidariedade, partido que começou o ano passado, mas que tem crescido, já começou grande, né? Já são mais de 25 deputados federais, representando aí vários estados do país. E aqui em São Paulo existe um potencial de sairmos daqui com 4 a 5 cadeiras aí, Solidariedade. E hoje o partido olha para mim e me vê como um expoente possível. Isso, creio eu, que bem advindo da votação excelente que nós tivemos, da aprovação do nosso mandato como vereador na cidade de Santo André. São quantos mandatos já, Ailton? É o segundo. Segundo mandato. Mas é um segundo muitíssimo bem votado. Nós triplicamos a nossa votação
entre a primeira eleição e esta última. Em 2004 eu fui candidato a vereador, tivemos 2.000 e poucos votos, não nos elegemos, ficamos suplente ali, faltou um pouquinho de voto para o partido fazer mais uma cadeira. Em 2008 nos elegemos pela primeira vez com 4.000 e poucos votos, dobramos a votação e agora quase 6.000 votos. Então é um potencial expressivo de votos. Há alguns cálculos que apontam da possibilidade de quem tem uma quantidade de votos multiplicar por 5 ou até 7 vezes. É possível esse número. O deputado Orlando Morando já fez esse feito lá em São Bernardo. A votação de vereador dele, ele multiplicou por 7 quando saiu candidato a deputado. Nós vamos perseguir esse bom exemplo do deputado Orlando Morando. Vamos ver se a gente consegue. Se conseguirmos, no Solidariedade, a linha de corte lá está por volta de 40 a 50 mil votos. Isso garantiria uma cadeira? Garante uma cadeira. Eu tenho viajado também o estado de São Paulo em boa parte. Eu fiz de Cruzeiro, que fica quase na divisa do Rio de Janeiro, a Presidente Venceslau, que é a divisa com Mato Grosso, praticamente aí mais de 60 cidades onde estabelecemos a nossa campanha. Tem gente trabalhando, tem gente pedindo voto, tem gente acreditando no nosso projeto. Ailton, o que está diferente na eleição desse ano? Porque quem é leigo e está acompanhando, parece primeiro que nem começou a eleição. Tá ainda aquela rotina de candidato que parece de primeira semana. Encontros mais nas casas, você não vê uma exposição nas ruas com material de campanha. Os primeiros cavaletes a gente está começando a ver agora. Né? Exatamente. Já ouvimos muitas pessoas do meio político dizer, esse ano a campanha vai ter só 45 dias. Não dá para fazer mais do que isso. E segundo, e o que mais tem ouvido também, olha, não está fácil pedir voto. As pessoas estão com uma rejeição à política muito grande, as pessoas estão desacreditadas da política. Você tem encontrado o mesmo cenário e quando encontra, como é que pode reverter esse sentimento? Que bom a percepção de vocês. Graças a Deus, eu acho que está mais difícil hoje pedir o voto, conquistar o voto e também a questão do dinheiro nas campanhas. Parece que... Eu, como só fiz campanha franciscana até hoje, eu digo que é a campanha do 3 S's. É sola, suor e saliva. A gente tem que andar muito, gastar a sola, depois nós temos que transpirar fazendo isso e conversarmos muito com muita gente. Me parece que as candidaturas hoje que apostarem de forma diferente podem até ter muito dinheiro, mas não vão conseguir êxito, porque o eleitor está enjoado. Aqueles protestos do ano passado, eles não foram à toa. Aquilo está se representando hoje. As candidaturas que vierem com muita exposição, com muito poderio econômico, eu acho que elas vão cair aí num descrédito e exatamente na contramão do que a população está esperando. Então, nisso tem vantagens candidaturas como a minha, uma candidatura simples, uma candidatura economicamente pobre, mas eu me orgulho dela porque eu escolho os parceiros, Existem hoje possibilidades de dobradas aí que de repente poderia significar uma junção financeira até melhor, mas hoje os critérios eles estão tendo que ser melhor revistos. Eu, como já venho fazendo as 3 campanhas para vereador dentro dessa linha de fazer de casa em casa, conversando, convencendo, eu faço reuniões às vezes para 2, 3 pessoas. Se tiver um voto naquela casa, eu faço isso. Já viajei daqui a Piaí para conversar lá com uma família, são 400 quilômetros. 400 quilômetros para falar com uma família. Talvez tenha lá o quê? 10 votos, 15 votos? Não tem problema. Isso mostra respeito ao eleitor, uma coisa que eu venho fazendo e que tem dado resultado. Ailton, falando em respeito ao eleitor, a gente tem discutido muito isso nos nossos espaços, na Rádio ABC e tudo mais, nesse momento de reflexão sobre a escolha dos candidatos, e a gente percebe que há algumas avaliações do tipo, mas por que alguém que já tem mandato quer ter um outro mandato? Por que alguém que se elegeu vereador quer ser deputado estadual ou quer ser deputado federal? Quando você é questionado sobre isso, e eu transfiro a pergunta para você, como é que você responde? Qual é o argumento que você utiliza? Se você ganhou a eleição em 2012 para cumprir o seu segundo mandato como vereador por 4 anos, por que no meio do mandato você resolveu ser candidato a deputado federal e se vencer, deixará a Câmara Municipal de Santo André? Primeiro porque é possível fazer mais. É possível fazer mais. Um vereador, ele termina sendo sem demérito, tá? Eu digo isso em campanha. Nós somos nada mais, eu me sinto assim, um office boy da população. Então um vereador fica ali no papel de fiscalizar um governo para que os desmandos sejam menores, porque a gente não consegue impedir tudo, mas para que sejam menores, tá?
quanto a um deputado, você tem uma outra participação. Organicamente é um outro cenário. Você participa de decisões, no caso da Câmara Federal, que vão impactar em regiões como o Nordeste, que é a minha região, a região do ABC, que hoje também é a região que eu escolhi para viver já há quase 40 anos. E uma outra coisa, eu fui convidado a ser candidato já em 2010. Aí naquele momento eu entendo essa questão do julgamento. Eu acabei de ser eleito para um primeiro mandato de vereador, e aí fico 2 anos e já quero alçar um voo maior. Você achou que naquele momento era inadequado? Isso, então, primeira coisa, né, a questão de colocar um mandato em teste. Eu acho que o grande teste para mim foi a eleição de 2012, porque você ser eleito numa primeira eleição aí, conseguir um mandato de vereador ou qualquer mandato, você tem o benefício da dúvida. As pessoas podem até duvidar que você não presta, mas não tem certeza. Concorda? Agora, no segundo mandato seu, na sua reeleição, as pessoas podem afirmar. Olha, votei a primeira vez, não gostei. Sim. Ou então, ó, votei e aprovei. Aliás, como já aconteceu com muitos, né, que Exato. só tiveram um primeiro mandato e a vida pública acabou. Exatamente. Só pegando esse gancho, aliás, colocar aqui a pergunta da Fernanda de Santo André. Obrigado pela participação, Fernanda. E ela fala, Ailton, como é que é possível conciliar agora com o retorno das sessões em plenário, atividade na Câmara e atividade de campanha? É possível conciliar essas agendas? Aliás, esse é um outro bom debate, né? Muita gente defende que o candidato ou o vereador, por exemplo, tem que se licenciar para fazer campanha. Olha, Fernanda, eu posso te dizer por mim, eu levanto cedo e durmo tarde. Então... Dá tempo de fazer. Eu trabalho muito, sempre fui habituado a isso, né? Eu venho da indústria, tenho a minha atividade laboral até hoje. Para quem ainda não me conhece profissionalmente, eu tenho uma indústria gráfica na região, trabalho desde criança nesse mesmo ramo, nunca mudei de ramo, e levanto 5h30 da manhã, o nosso expediente, deixo as minhas filhas na escola, vou na empresa, dou um pouco de expediente lá, minha esposa toca os negócios, meu filho também já está nos ajudando lá, saio, faço política, acabei de sair de uma sessão da Câmara, vim aqui, estou fazendo programa e vou sair agora à noite para fazer visitas em Diadema e pedir voto. Olha. Devo chegar em casa hoje, 11h30, meia-noite. Então, Fernanda, para quem quer, é possível sim. Eu tenho esse hábito de trabalhar bastante, de dormir pouco, então isso talvez biologicamente me privilegie. Eu não tenho dificuldade para fazer. As viagens que fiz muito nos finais de semana, então não tem problema também de rodar 1.000, 1.200 quilômetros num dia. Isso nos ajuda bastante. Não vejo dificuldade. Se tivesse e se houvesse prejuízo para o gabinete, eu teria me licenciado. Até agora não senti necessidade. Estou conseguindo atender a população. Hoje fiz vários atendimentos lá no gabinete, participei da sessão, né? Coordenei o nosso gabinete também ali. Eu considero ele uma empresa. Eu tenho gestores ali dentro. O cliente, aliás, o munícipe, quando entra no meu gabinete, nós tratamos ele como cliente. Ele tem ali uma ordem de serviço ali que nós precisamos correr atrás e atendê-lo. Pode ser, inclusive, que a resposta seja não. Às vezes nós temos que dar essas respostas. Nem tudo a gente consegue resolver, mas nós tratamos cada munícipe ali como se fosse um cliente, assim como eu faço na minha empresa. Então, Fernanda, para mim tem sido possível, graças a Deus. Na hora que não for também, não há vergonha nenhuma em pedir licença, me afastar por 20 dias, por 30 dias e me dedicar a uma campanha mais maciçamente, já que a legislação também me permite fazer isso. Sendo eleito deputado federal no dia 5 de outubro, Ailton Lima, quais as bandeiras que serão defendidas pelo seu mandato na Câmara Federal? Leandro, a pergunta é bem oportuna, eu fico feliz. Como deputado, principalmente o federal, eu já estou sonhando com a possibilidade de ajudar mais a nossa região, porque um deputado ele tem ali o acesso a emendas parlamentares, que tanto é discutido. O vereador não tem. Aliás, aqui em Santo André nós conseguimos pela primeira vez na Câmara aqui, através do nosso primeiro mandato, influenciarmos um governo a termos lá R$210 mil para indicarmos emendas. Um deputado federal possivelmente tem 16 milhões de reais por ano para indicar. Durante um mandato aí, 32, 64 milhões. Você imagina a nossa cidade recebendo uma parte disso? Sim. Né? Mobilidade urbana, eu cheguei aqui agora um pouco atrasado, não só pela sessão na Câmara, mas porque está atravessado de Santo André para cá, às vezes 40, 50 minutos, numa coisa que aos domingos você faz em 10. Então, assim, existe, para o deputado federal, Leandro, existe essa possibilidade, essa ferramenta de gestão que é acesso à participação no bolo financeiro que o país tem. E que numa região como a nossa é muito mais do que necessário. Então, eu pretendo destinar boa parte, sendo eleito,
de emendas aqui, principalmente voltado à mobilidade urbana. Estava ouvindo vocês falarem na questão da saúde. Infelizmente, parece que alguns governantes já se deram por satisfeito que saúde não tem jeito. Acho isso um absurdo, a gente ouve isso. Não dá para jogar cobertura, né? Eu acho que não, eu acho que não. Então, por exemplo, Santo André, segundo subdistrito lá, reclama-se de um hospital há muitos anos. 64 milhões dá para construir um hospital? Acho que sobra dinheiro. Até porque, se sou eu o autor da emenda, eu vou querer acompanhar a contratação da empresa, essa licitação, como é que vai ser, se o preço está correto ou não. Então, estou entusiasmado com relação a essa possibilidade. Bem, você então não vai ser o deputado da segurança, o deputado da mobilidade, você vai ser o deputado dos temas importantes, é isso? Você não vai ter uma bandeira única. Olha, eu posso te dizer o seguinte, mais do que os temas, o Anderson, eu pretendo ser um deputado que eu possa, depois de 4 anos aí, a minha família se orgulhar de que eu não me envolvi em maracutaia, em roubalheira, de poder contribuir com um bom exemplo. Hoje, eu acho que isso está sendo mais importante até do que levantar bandeiras. É um bom exemplo. Infelizmente. Está faltando bom exemplo. Falta isso, uma coisa que deveria ser obrigatoriedade, né? Alguém se dizer honesto, alguém se dizer correto. Isso hoje em dia parece um absurdo, mas está virando qualidade, uma coisa que é obrigação. Se eu puder passar 4 anos ali da mesma forma e ter uma avaliação, como eu estou tendo como vereador aqui na cidade de Santo André, eu já me dou por muito satisfeito. Evidentemente que nós temos gestão, venho da iniciativa privada, faço isso na minha empresa, então é evidente que a gente vai conseguir também gerir a parte do orçamento, influenciarmos. Eu nunca fiz o papel de coadjuvante em lugar nenhum que eu chego. Então, na Câmara Municipal, vocês são exemplos. Eu sou um dos vereadores mais novos ali e hoje, graças a Deus, todas as discussões importantes ali, eu estou no centro delas, né? Me recuso a fazer um papel alheio. O Congresso Nacional tem 513 deputados e meia dúzia manda ali, deita e rola ali. A maioria vão ali para ficar quietos, ali ficarem parados e esperem um pouco mais de mim, tenho certeza disso. Falando em coadjuvante, em protagonista, Ailton, você compartilha com a ideia defendida por muitos no meio político de que uma eleição influencia diretamente na outra? Ou seja, a eleição do dia 5 de outubro vai dar uma ideia do cenário, por exemplo, da sucessão municipal de Santo André em 2016? Ou você acha que uma eleição não tem nada a ver com a outra? As duas coisas são possíveis, Leandro. Existe essa possibilidade, sim, de uma eleição influenciar na outra. De repente, da quantidade de votos que um determinado candidato tenha, se ele sente que foi muito bem aceito ali, isso pode povoar a cabeça dele no sentido de que ele deseje alçar algum outro voo. Então, existe essa possibilidade. Por outro lado, também, as questões hoje, elas estão muito temporais, né? O eleitor, o humor dele está mudando muito rapidamente. Então... Não dá para fazer muito projeto a longo prazo, é isso? Tem que esperar um pouquinho. Não. Infelizmente, porque se é um projeto de gestão, deveria. Eu sou favorável a algumas discussões de que nos municípios, talvez por lei federal, exista uma mola de administração... Uma política de Estado, como se costuma dizer. Isso, para se pensar um município, por exemplo, no mínimo 20 anos. Ok. Alguma espinha dorsal ali, Anderson, que qualquer que seja o administrador, o prefeito... Ele não pode sair. Não possa sair. Entendi. Isso é uma das ferramentas. E voltando só, então acredito aí, Leandro, que 50% é possível, né? Dependendo de como se saia um resultado de uma... Eu sei que Copa influencia, tá? Copa influencia. Copa vai influenciar. Agora, as eleições... a pergunta mas no fundo a pergunta é a seguinte, Ailton Lima vai ser candidato a prefeito em 2016? É essa a pergunta. Todo mundo acha que você será candidato a prefeito em 2016. Não, tem uma coisa que a gente precisa deixar de lado, e quem me conhece sabe que eu não faço uso da hipocrisia. Tá? Evidentemente, quando o nome nosso, eu estou começando na política agora, ter o meu nome de vez em quando citado e sendo observado, me apontando para uma possibilidade dessa, claro que eu fico feliz. O seu nome está hoje na lista dos prefeituráveis de 2016. Nisso, Anderson, eu só posso me sentir feliz. É um trabalho bem realizado. E em tudo que eu faço na minha vida, eu comecei a minha empresa na minha casa, dentro do meu quarto. Hoje eu estou num galpão de 1000 metros. Eu comecei sozinho, hoje eu tenho 25 colaboradores. Não é muita coisa, mas é maior do que a primeira maquininha que eu comprei dentro do meu quarto. Na carreira política, né, eu vejo que a gente tem que pensar assim, não me satisfaz, a mim não me satisfaz. Eu respeito vereadores lá que estão há 5 mandatos, há 6 mandatos, gostam de serem legisladores, mas claro que me fascina a possibilidade de transformar.
de ser um agente transformador. E as ações de transformação no nosso modelo político no país estão sempre no executivo. Ailton, mais uma dúvida aqui dos nossos internautas. Essa é curiosa também. Roberto de Santo André. Obrigado, Roberto. Boa noite. Manda um abraço, uma saudação especial. Diz que conhece o teu trabalho, Ailton. E só está na dúvida o seguinte: por que fez a opção para ser deputado federal ao invés de ser deputado estadual? Essa é uma boa pergunta, porque pode dar a impressão que você está queimando etapas, né? É interessante isso, Roberto. Algumas pessoas têm me perguntado, não é só você. Primeiro, dizer que uma eleição não é mais difícil do que a outra. No meu partido, por exemplo, Roberto, está mais fácil eu me eleger a deputado federal do que a estadual. Um exemplo passado, na eleição de 2002, o PDT, o partido pelo qual fui eleito em 2008, nós tivemos lá a seguinte questão. O PDT fez 3 deputados federais e acho que 2 estadual, sendo que o deputado federal foi eleito com 42 mil votos, o de menor votação. E o estadual, foi o deputado Bittencourt, teve 58 mil. Olha aí, Ou seja, foi mais difícil ser estadual do que federal. Então não tem essa relação de... às vezes alguns falam assim, pô, você não acha que é muita coisa? Não, legislar é a mesma coisa. Tanto faz aqui na Assembleia, quanto numa Câmara Só municipal. muda o raio de atuação. Né? Só muda o raio. E claro que, Roberto, em Brasília, eu conseguiria ser muito mais útil do que nas Assembleias Estaduais. Não tenha dúvida nenhuma disso. Os temas de transformação para um país, para uma região, para o nosso município, estão lá. E acabou. Já acabou. Muito rápido. Conversa boa, passa rápido, mas mesmo. Gostou do café, Ailton? Muito bom. Então muito tá convidado a retornar aqui, tomar um cafezinho. E porque passou muito rápido. Né? Passou, minha gente. Queremos agradecer você, viu, Ailton Lima? A gente sabe da tua correria, do ritmo da sua campanha, dessas viagens que você tem feito. Muito obrigado por abrir esse espaço para estar com a gente aqui. Fique à vontade para se despedir do internauta que nos acompanha aqui pela Web TV São Caetano. Boa sorte aí na eleição e a gente vai estar em contato permanente, sim, porque... eleito ou não eleito, você segue sendo um representante da população de Santo André no Legislativo e continua respirando política. Obrigado. Tenho mandato até 2016 como vereador na minha cidade. Independente do resultado desta campanha, continuo me sentindo ali detentor de um mandato que me foi confiado, outorgado. Agradecer por você que nos acompanha da sua casa, do seu trabalho, enfim, e você também, quer tomar um cafezinho saboroso, quentinho, pode tomar o mesmo cafezinho aqui que o Anderson, eu, Ailton Lima, estamos tomando. É o Café San Martín. E além de café tem bolo, doce, salgado, enfim. Quer passar um momento gostoso com a família, com os amigos? É só vir para cá. Rua Amazonas, bem pertinho aqui, região central de São Caetano do Sul, 363, loja 2. Ficou na dúvida? Liga aqui e fala com a Aline, 4221-6874. E aí você vem conferir aqui e vai testemunhar se o café é bom ou não é. Tá bom? E aí você fala pra gente aí na próxima semana, onde estaremos com mais um espaço aqui, Café com Fatos, repercutindo os principais temas da região. Boa noite. Um abraço, até semana que vem. Tchau. Tchau. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.